Bem-vindos à DLG Mídia. E hoje eu tenho o prazer de trazer nesta bancada ninguém mais, ninguém menos que a proprietária dos cookies da Mari. Eu quero, antes de abrir esse pacote e deixar todo mundo com água na boca, agradecer a confiança. Um prazer tê-la aqui. Tenho algumas reivindicações, inclusive, do pessoal da Unirp para você. Olha só! E a gente tem uma política neste podcast que a prioridade nossa é que sejam mulheres e empreendedoras. Então é um prazer ter você aqui, uma menina tão nova, com uma história tão bonita. E todo mundo que a gente fala, olha, eu vou fazer com a Mari, todo mundo fala, nossa, sou viciada nos cookies dela. Então seja muito bem-vinda. Muito e obrigada. Se apresente, por favor. Muito obrigada, o prazer é meu de estar aqui. Eu sou a Mari, então, proprietária dos cookies da Mari. E tenho 23 anos. E comecei nesse mundo aí de empreender, muito nova. E, graças a Deus, deu muito certo. E chegou onde tá hoje, né? Menina, que loucura, né? O Mari, eu vi outro dia, não sei se foi Story ou se é teu Reels, você contando um pouco de que você tinha passado numa faculdade. Sim. Qual era o curso? O que foi isso? Foi isso. Então, a história começa assim, na casa dos meus pais. Então, eu comecei a fazer doces na casa dos meus pais. Tá. Desde muito nova, uns 12, 13 anos, eu já vendia alguma coisa, porque sempre eu tive esse negócio com o dinheiro, assim, de fazer meu próprio dinheiro para não dar trabalho, para não ter que ficar pedindo para meus pais, porque apesar da gente não passar dificuldade, nada do tipo, não tinha essa regalia de poder ficar gastando, assim, a rodo e tal. Então, eu não queria ter essa dificuldade, ter trazer esse problema, vamos dizer assim. Então, eu sempre vendi alguma coisa. E aí, comecei a fazer doces na casa dos meus pais, fazendo essa renda extra. E no meio do caminho, conheci os cookies, provei achei muito bom, quis replicar. Sempre fui muito fuçada, fui, assim, muito corajosa, né? Fui replicar. Consegui chegar numa receita mais ou menos, um cookie que era feio, assim, fininho. E aí, comecei a vender na escola. Aí vendi na escola, eu tava fazendo a escola ainda, então pretendia fazer uma faculdade. Sempre achei que a faculdade é aquilo que vai fazer a gente subir na vida, crescer, ter sucesso, ter uma estabilidade financeira. Sempre achei isso, que é um tabu que ainda existe na sociedade. Sim. E aí, beleza, fui fazendo lá meus doces. E aí, quando chegou na época do vestibular, eu ainda continuei com os doces e passei na USP de Ribeirão. Que era um sonho, né? Uma faculdade renomada, eu não ia ter que pagar, eu poderia me mudar para a faculdade. Ia ser um sonho, né? O sonho da universidade. E aí era pandemia, então fiz um ano ali online, o que me possibilitou continuar com os doces. Então eu continuei com os doces e fiz a faculdade online um ano. Que curso, Mari? Matemática aplicada a negócios. Meu Deus. Muito das exatas, assim. Eu sou muito, assim, racional, faço conta para tudo. Tanto que essa decisão eu fiz uma conta para eu tomar. Então, assim... eu peguei e comecei a fazer a faculdade. Não tava curtindo muito, não era muito daquilo que eu me imaginava fazendo pro resto da vida. E aí eu tava ganhando já um dinheiro bom com os cookies e eu parei pra fazer conta, porque dali no próximo ano, né, eu precisaria mudar pra Ribeirão. Então eu teria esse gasto de me manter lá, porque eu não ia deixar meus pais me bancarem. Sim. E o curso era integral. Eu falei, vou ter que fazer doce pra me manter lá. 4 anos. Quanto que custa pra eu ficar lá 4 anos? Fiz os gastos mais ou menos fixos, daria em torno de uns 100 mil. E aí eu peguei e falei, não, 4 anos gastando 100 mil, eu consigo investir esses 4 anos em mim, nos meus doces, e fazer esses 100 mil de faturamento. Então eu vou trancar. Mas aí foi um baque, né? Porque você imagina, se a minha filha vira pra mim e fala, olha, eu não quero mais fazer a faculdade, não quero, vou trancar a USP. Eu vou acabar com ela, né? Vou falar, você tá louca, né? Você tá louca? Pirou. E aí meus pais ficaram muito preocupados. Nunca, enfim, jogaram isso contra mim, nada do tipo, mas falaram, eu não acho que tá certo isso não. E sempre muito corajosa e muito... Quando eu decido uma coisa, é muito difícil tirar isso da minha cabeça. E eu vou em frente, eu vou enfrentar tudo e todos pra fazer. E aí eu peguei e falei, não, eu vou trancar. Foram 6 meses aí pensando, remoendo aquela ideia, e aí tranquei a faculdade. Tinha 2 anos, se eu quisesse voltar pra lá, falei, eu tenho 2 anos pra fazer isso dar certo. Se não der certo, eu tenho que voltar pra essa faculdade. Uhum. E aí eu fui, de cabeça, entrei de cabeça, fiz Páscoa, virava noites. Na Páscoa eu ficava 2 dias sem dormir, assim, direto, trabalhando. Abri o Instagram, coloquei os cookies da Mari na bio do Instagram, parei com os outros doces, só cookies. Então eu foquei e falei, agora vai. E deu muito certo. Comecei a vender muito no delivery.
E nunca mais eu voltei pra faculdade. Até hoje minha mãe fala, você não vai fazer um curso? Eu falo, não, pra mim não dá. não dá. Eu vi que eu consigo fazer isso sem faculdade, não vou, mas... Não, pra mim não vira. Só se for uma faculdade que precisa do diploma. Aí pra mim vale a pena, mas do resto, não. Quando eu falei que você viria, algumas pessoas me disseram, né? Ela fez gastronomia. Eu falei, gente, eu vi que é alguma coisa de matemática na USP. Não sei se fez gastronomia. Nada a ver, né? Nada a ver. E assim, pra quem não conhece... Você conhece, Fer? Não. É ali perto da Unirp. Já comecei a seguir agora. Não, você não tá entendendo. Eu passo na frente todo dia. Agora você vai ter que passar lá? Não. Vai ser... Não vai conseguir resistir. O lugar é sensacional. É aconchegante. Sempre foi ali, Mari? Não, era delivery. Aí primeiro eu ia na casa dos meus pais, depois eu aluguei um apartamento, fiz de cozinha, em cima de um restaurante. Aí agora que faz 7 meses que tem a loja só. Esse daqui eu nunca comprei, porque eu falei que se eu comprar um pacote desse, eu vou comer ele numa sentada. Eu trouxe esse porque eu falei, se elas quiserem comer lá, é o perfeito. É. Perfeito. Vai comendo, não suja a mão. Vocês não têm E ideia acaba do que é assim, isso aqui, não. rapidinho. Aqui, ó, deixa eu abrir pra você. É um lugar sensacional. É aconchegante, é lindo, é instagramável. E aí eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo que fazem... Pode abrir esse também? Pode. Obrigada, hein? Passa aí, pra Fer. Já ia achar que você não ia me entregar. E o pessoal que faz faculdade lá na UNIRP, né? Algumas pessoas... É uma sentada. Pensa uma xícara de café. Olha esse. Olha esse. Viciante esse aí, gente. Chama Cuquito. Não, esse aí, pra mim, esse chocolate dark dela é fora do comum. E aí o pessoal falaram assim, né? Quando falou, vou fazer com a Mari, as meninas, Lu, pelo amor de Deus. Por que a Mari não abre à noite? Então, eu tenho um abaixo-assinado da Unirp. olha isso. Eu falei que eu vou arrumar uma cesta e vou sentar lá na frente da Unirp e vender teus cookies. Porque a molecada elas não têm aonde ir. Aí elas falam, tem aquela sorveteria do lado que é horrível. E a gente foi lá e não funciona. A Mari não funciona à noite. É uma reivindicação da molecada. Teve uma época que eu abria à noite, mas um dos maiores desafios do empreendedor hoje em dia é a mão de obra. É a mão de obra, é a gestão de pessoas. Então, eu tava tendo muito problema, porque se eu abrir à noite, né, eu preciso de uma equipe dobrada, mais gente, e acabava que era só um pico durante o horário da faculdade. Sim. Então, eu abria até muito tarde pra ter aquele pico de movimento no horário da faculdade. Sim. Então, eu peguei, fiz contas e falei, então não vai compensar tanto. Mas, né? Imaginei isso, falei, gente, pra ela abrir até, vamos lá, o intervalo, né, da faculdade, ela tem que ter 2 turnos. Ou então pagar hora extra para esse funcionário. Não, coloca o funcionário para começar mais tarde. Porque é a galera que trabalha o dia todo, né? E que chega Vou pensar com carinho. Gente, trouxe. Falei que eu traria. Vou pensar com carinho. Qualquer coisa, nós arrumamos uma cesta e nós vai lá vender para você. Nós coloca uma mesinha lá fora, né? Lá dentro. Eu fiz isso no meio da minha história aí. Eu tive uma época que eu vendia na frente da faculdade. Antes de ter a loja, né? Gente, é assim. Quantos funcionários você tem? Hoje tô com 7. Contratando. Mais. Eu vi tua compra, né? Seu marido que te ajuda. Eu vi a compra que vocês fizeram de chocolate e a compra... Toda semana. Compra da semana, Fer. Você olha assim, e aí ela tem um dos Reels que vocês vão começar a seguir, que ela fala que o sonho dela é ir pra Nova York. Conta pra mim. É verdade. Eu tinha certeza que você tinha trazido de lá já a receita. Eu falei, ela já foi, já pegou a receita e trouxe. E aí eu vi que não, que ainda não. Então, quando eu comecei a fazer os cookies e tal, eu queria uma referência de cookie diferente. Porque o brasileiro tá acostumado com aquela bolachinha fina, seca, que não é gostoso. Todo mundo, às vezes, tem... cookie, não gosto, muito seco, muito ruim. Então, criou-se esse preconceito. Sim. E nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, tem o cookie New York, que é aquele cookie alto, úmido por dentro, com muita gota de chocolate... Outra coisa, nada a ver com isso que a gente tá acostumado. E aí eu falei, não, eu vou trazer esse cookie pra cá. Porque eu ainda não via nenhuma loja grande e tal, do proporção que eu quero ter aqui na cidade. Então eu falei, não, tem que ser dessa. E aí veio essa inspiração. E tem uma loja lá que chama Levan Bakery, que é a maior loja de cookies de Nova York. Uhum. E eu me inspiro muito neles. Então por isso, Nova York. Tanto que na loja tem um painel escrito um pedacinho de Nova York. Não, e é lindo, é maravilhoso. E aí a hora que você vê que
Você vai lá que você vai entender o que... Não, Amanhã eu já chego. Isso. ela tem um desse aqui, bem, e que o recheio dele é maracujá. Você não tá Nossa, entendendo bom, o que é né? aquilo. Não, e assim, Lançamento. Fer, você corta ele, não é aquela coisa que... Exatamente isso que ela disse, aquela coisa seca. Não, ele é cremoso. Você fala... Gente, Que hora você vai? Eu vou antes de ir pro trabalho, talvez eu tome atrasadinho. Eu ia falar, quer tomar um café? Lá pode tomar café? A gente tem café, tem cappuccino, milkshake. chocolate, Você vai lá tomar café, vai lá tomar café. chocolate. Se ficasse aberto à noite, eu ia daqui. Ah lá, tá vendo, Mari? Ai, Tô te meu falando, tô falando. Vou ter que abrir, hein? Eu acho que bota... Tem pretensão de ter filhos logo, Mari? Sim, É. eu quero ser mãe no máximo 2 anos, né? Os dois são novos, né? Sim. Quantos anos você tem? 24. Que legal. Que história bonita, gente. Eu gosto de trazer aqui pessoas que eu conheço, que eu frequento o lugar. Uhum. E o teu foi um lugar que eu não conhecia. E passo ali uma vida toda. É que agora, como eu tô na Encop, é muito próximo, eu passo na frente todo dia. Aham. E no dia do meu aniversário eu ganhei. O meu estagiário foi lá e comprou. E aí que eu conheci. Porque eu Olha. tinha exatamente esse preconceito que você disse. De cookies, é cookie seco, é cookie... Ah, não gosto de cookies. A hora que eu provei o teu produto e é o atendimento. A primeira vez que eu fui na loja foi seu marido que me atendeu. Olha! Era ele que estava no caixa. O atendimento, essa coisa... Eu li uns depoimentos que tem na tua página e é exatamente isso. Não basta ter um produto bom. Não. Ele é fundamental, claro, a gente vai voltar porque o produto é legal. Mas o acolhimento da tua equipe faz a diferença. É aquela coisa Que do bom. entender, do explicar. Olha, não conheço. Conhece o produto? Não conheço. Sim. Como funciona? Olha, esse daqui é assim, ó, quer que aquece, não quer que aquece. É muito, muito personalizado, com muito carinho, sabe? Eu Sim. acho que isso que faz a diferença. E acho que esse é o caminho do teu sucesso. Então, tomara Deus que você consiga ampliar essa rede, que isso vire uma franquia. Amém, Eu acho que esse é o tinha que virar objetivo. franquia. É o objetivo. Que é maravilhoso. Quais os planos da Mari? Olha, então, para o ano que vem, ter mais algumas unidades aqui em Rio Tá. Preto. E depois disso, já começar a estruturar para franquia. Então, os cookies da Entendi. Mari será franquia. Porque eu tô cansada de franquias de cookies ruins. É. Porque o que acontece? Abre a loja e a loja fecha em pouco tempo. Por quê? Não tem um produto tão bom, que é a base, né? O produto bom não é o que vai fazer seu negócio crescer, igual você disse agora. Produto bom é o básico bem feito. A qualidade é o mínimo que um estabelecimento deve oferecer. Sim. Isso em qualquer ramo, mas em comida principalmente. Então, qualidade é obrigação, não é um diferencial. Mas esse atendimento, essa experiência, a marca, uma comunidade, tudo isso eu quero criar e desenvolver cada vez mais para criar uma rede de franquias no Brasil de cookies que seja de muita qualidade Que legal. e desejável. E quais as dificuldades, Mari, que você encontrou? Olha, dificuldade sempre tem, né? Cada fase é uma dificuldade diferente. Então, lá no início, a maior dificuldade era lidar com o espaço que eu não tinha tanto e fazer aquela empresa crescer, né? Ter vendas, atrair clientes, captar clientes. Então, a maior dificuldade, né, no início era essa. E depois eu me deparei com aumentar mais as minhas vendas. Já tinha uma quantidade de vendas, precisava aumentar mais, estava um pouco estagnado. Aí o que eu falei? Eu preciso ir pra rua, preciso vender na rua, porque na rua é que tá o público. Eu vou ficar parada e as pessoas vão passar por mim e de alguma forma eu vou vender. E eu sou uma pessoa que uma pessoa que tinha esse tabu com vendas. Então eu não tinha coragem de ir pra rua. Morria de vergonha. Eu ainda sou uma pessoa, na minha, assim, não sou muito de comercial, assim, né? Ele já é bem mais do que eu. Mas aí eu falei, vou pra rua. Aí foi um trabalho e tal, fui na frente da faculdade, que pra mim era mais perto de mim, e as pessoas já estavam ali, eu não precisava abordar ninguém. Então essa foi uma grande dificuldade, que depois eu consegui vencer. E aí começou a crescer muito ali na frente da faculdade, só que eu falei, poxa, eu quero uma franquia, eu não quero ser pra sempre uma confeiteira que tá aqui na frente da faculdade. Sim. Que não tem problema nenhum com isso. Várias pessoas vão escolher esse caminho, né? Mas eu queria uma franquia. Como é que eu vou ter uma franquia parada aqui na frente da faculdade, vendendo só pro público que tá aqui? O Brasil precisa me ver. Então eu comecei a fazer muito conteúdo, aí eu viralizei no TikTok. Muitas pessoas de várias cidades começaram a me seguir. E eu falei, eu vou abrir só pro delivery então. Saí da faculdade, comecei a vender só no delivery e ficar naquele marketing. Sempre gostei muito de fazer o marketing, sempre fui muito constante nisso. E fui crescendo, abri um e-commerce, comecei a enviar pro Brasil todo. Hoje o e-commerce está inativado, mas vai voltar logo. Por conta da inauguração da loja, dei uma pausa.
E aí, assim, as dificuldades que eu enfrentei nessa fase foi ir pra rua, depois cresceu o movimento, e aí eu comecei a contratar meus primeiros funcionários. E aí eu comecei a ver a maior dificuldade que qualquer empresário vai ter. Que é a gestão de pessoas, que é captar pessoas, é você fazer com que elas engajem na sua marca e entrem com você de cabeça naquele sonho, sabendo que pra elas também aquilo ali é um ganho. Porque na minha empresa, eu prego muito que a pessoa vai crescer junto comigo. Ela não trabalha pra mim, ela trabalha pra ela. Então, quanto melhor vai ser o trabalho dela, melhor, quanto mais ela se dedicar ali, a empresa vai crescer e com isso ela também cresce. Ela também tem novas oportunidades. E é muito difícil você engajar a pessoa nisso. E não perder esse engajamento. Você manter esse engajamento. Então, hoje, a minha maior dificuldade, gestão de pessoas. E ela é a que mais consome minha energia, porque do resto, eu consigo fazer se não tivesse tanta demanda na gestão, né? Então, hoje eu me desenvolvo bastante para ser uma líder cada vez melhor. E é difícil, né? A gente que trabalha com o público, né, Fer? Meu Deus, é o mais difícil. Gerir isso. Eu tenho um escritório de advocacia, né? E quando você enfrenta essas mesmas dificuldades. Primeiro que, a hora que você monta a sua equipe, tá legal, tudo bem, daí um pouco o escritório começa a crescer, a pessoa acha que você já tá ganhando muito nas custas dela. Cara, mas se você abrir o seu escritório, você não tem ideia do quanto custa isso. Sim. Né? Então, mas isso é do brasileiro. A gente lidar com isso, eu não sei se é porque a criação é outra, eu não sei o que acontece com essa geração que tá chegando. É muito difícil. Tá complicado. É muito difícil, você contrata pra vender, não, mas muitos então eu não vou direitos, empacotar porque eu não fui contratada pra empacotar, eu vou só vender. Mas precisava aquecer pro cliente ver, né, pegar legal. Mas aí vai dar um probleminha ali porque, né, desvio de função. Sim. Então eu imagino que você tenha, que esse seja o maior desafio mesmo, e quanto maior ainda mais, né? Ainda mais. Sim. Mas eu acho que o primordial você tem, que você que faz. Hoje não, eu tenho uma equipe. Hoje tem uma fábrica onde as meninas produzem tudo. Que legal. E aí tem a equipe que assa tudo, mas eu que criei todas as receitas. Se precisar qualquer dia cobrir alguém, tô ali. Quantos cookies por dia, Mari? Produção, cerca de 700 cookies por dia, a gente produz. E aí de venda, números exatos, uns 300 cookies por dia, 400 por aí. Sim. Meu Deus. Aqui, doce de leite com moça. Não, você não tá entendendo, Fernando, o que é. É sensacional. Um sabor melhor que o outro. Esse Dark, do tamanho de 130 gramas, com um copo de café expresso. E receitas novas? Então, todo mês eu lanço um sabor novo, Ela né? lança, bem. Se quiser me chamar, eu provo. Combinado. Ela lança. Esse do Dark com maracujá foi o último. Falei, meu Deus. Eu vou lá, filme e como. Eu tinha certeza que vinha um trem azedo ali no meio. Falei, certeza que vai vir um maracujá dentro desse trem. A hora que ela abriu ele, ela abre ele assim, ó. Desesperador. Ô Mari, o que é a base disso? Só pra gente saber, assim, tem a chance de sair um trem desse light, zero, alguma coisa? O pessoal pede muito, né? Porque a gente sofre, Não estraga o doce. Não. Pede muito. Estraga o doce. Mas eu também sou dessa. Sou dessa também que pensa que se é bom, é doce. Ai, meu Deus. Mas tem gente que não pode, né? Mas eu penso sim, lançar um mais pro lado fit, né? Porque eu não sei a base dele, né? Tem jeito porque de... o problema do cookie, né, pra ele ser fit, é porque a textura. Então, como a gente usa muita manteiga, os açúcares e a farinha, é isso que dá a estrutura do cookie. Se eu tiro tudo isso, eu vou ter que substituir a manteiga, por exemplo, por um óleo de coco, uma coisa que é líquida. E aí, de farinha, tem algumas opções no mercado, mas ainda assim, falta a liga ali. Mas só que é uma coisa que eu quero testar futuramente. Acho que essa uma semana, boa. por exemplo, eu queria comer, não podia comer doce, eu tinha comido um docinho lá, tô lá no congelador, viu? Um dos que eu ganhei do aniversário, porque ele me deu um dark, ele me deu um tradicional e ele me deu um outro que é o como que chama? O Kit Kat branquinho? Sim, Kit Kat. Os 3. Eu comi 2. Um eu guardei, tá lá no freezer. Falei, eu vou guardar. Porque Aí é ótimo, dá pra congelar. Eu vou pôr no micro-ondas lindo, bem. Dá pra ter estoque, dá. Micro-ondas, bem. Porque eu vi que ela esquentou lá no dia. Eu falei, querida, eu vou congelar, eu vou comer o mês inteiro. Aí, tá vendo? Então, por isso que é Dá certo. o estrutura do fit, talvez, nessa loucura que a gente tá vivendo, né?
Porque tá mudando muito o consumo, assim. O consumo, principalmente no mercado dos doces, né? Tá indo mais pra esse lado. Porque tem uma onda agora, nessa nova geração que tá vindo, da saúde. Então, a cada geração a gente vive uma mudança. E essa nova geração que tá vindo, a saúde tá batendo muito na tecla. Então, é aquela coisa de acordar às 5 da manhã, fazer academia, fazer uma corrida, não sei o quê. Que não tinha antes. Então, agora o povo tá vindo forte nisso. Tanto que os influenciadores também pregam isso. De, produtividade máxima, cuidar da saúde, cuidar do corpo, estética e tal. Então, é um mercado que tá pedindo, talvez, por um Cook Fit. Até porque quem consome, e aí eu vou fazer a minha defesa aqui, eu sei que não é o mesmo gosto. É a mesma coisa de eu comer uma barra de cereal. Eu sei que aquilo lá não presta. Não, Fernando, eu quero comer um gostoso desse, que é aquele monte de chocolate que ela põe. Ué, põe chocolate zero. A gente sabe que não vai ser o mesmo gosto, né? Mas eu tô ali do lado, o dia que você fizer, pode chamar que a gente vai. Combinado. Falar, Mari, vai. Vou levar lá pra você testar. Porque eu sou daquelas que acorda às 4 da manhã, corro até às 5. Isso, tá essa aí a gente tem que optar. Mas eu não me privo, não. O dia que eu falo que eu quero um docinho, eu falo assim pros meninos, assim, queria tanto um docinho. Aí eles falam assim, eu vou lá, doutora. É um quarteirão, Fer. Não tem condição. É sensacional. Vamos lá. O que mais, Ivan? Dá um aí. Nossa, eu vou dar desse eu não vou. Põe um pouco, hein? Põe um pouco. Eu tô só manchando a Lucinéia segurando. Não! Gente, tem exame de sangue amanhã às 6 da manhã. Vocês não fazem isso comigo. Eu não posso comer hoje. Não, você tem exame de sangue, Fer? Eu não tenho nada. Eu tenho. Eu tenho nação de péssimo, então eu posso comer tudo. Não vai piorar, mas não tem problema. Não, eu quero saber a receita nova, tudo, como que funciona. Se o pessoal pede, e aí você tenta. Assim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro chocolate branco e pistache. Tipo assim, existe um de chocolate branco e pistache? Tem. Manhã, Manhã a gente tá recheado com uma ganache de pistache maravilhosa. E não é aquele pistache ruim que tem gosto de, sei lá, não sei. Tem muito lugar que tem uns pistaches que não é pistache. Tem pistache que tem gosto de besouro. Não, pistache de verdade, maravilhoso. E gota de chocolate branco na massa. Amanhã eu tô lá. Mari, deixa eu falar idiota, que talvez seja idiota. Existe cookie salgado ou não? E tem gente que faz, mas eu tenho um pouco de preconceito com isso. Pra mim, doce é doce, salgado é salgado. Não pode misturar. Eu que quis um fit, ela falou que eu ia estragar o cookies. Você quer meter um salgado até agora? Come um cachorro-quente. Pede um cachorro-quente. Um cookie de catupiry, frango com catupiry. Maravilhoso. Não, mas o cookie de frango com catupiry eu vou ficar devendo. Amanhã a gente vai lá comer pistache. Tomar um café. Ô, Mari, vamos lá. Eu não consigo parar de pensar no cookies. Isso aqui tá me aguando, isso aqui, gente. Deixa aqui pra esse lado, a gente não liga, não. Ô, Mari, quanto tempo que você tá ali naquela região da Boa Vista? Eu tô lá, eu fiquei 1 ano e meio no apartamento, né, que eu improvisei de cozinha e tal, e era na Avenida Constituição, ali na Boa Vista também. Aí, faz 7 meses, né, que tem a loja. Nossa. Desde outubro do ano passado, 7 meses. É recente, então. A loja sim. Antes disso era só delivery e retirada. E é muito engraçado o fluxo, né? Porque eu passo sempre de manhã e à tarde, né? Indo pro almoço, volta do almoço. O horário do almoço é um dos picos, né? Logo ali depois do almoço. Sim. O pessoal que trabalha ali em volta ali, fia, é a sobremesa. E tem dias que faz fila ali na porta ali de entrada. E aí é muito bom, né? Muito gratificante. Nossa, eu imagino o que é você abrir. E quando eu fui ver o teu perfil, te stalkear, né, pra entender quem era a Mari, eu imagino a gratificação, né, a realização de você abrir aquela porta e falar assim, deu certo. É muito gratificante, né? Pessoas, às vezes, saem da cidade delas pra visitar e pra conhecer os cookies da Mari. Já virou um ponto de encontro, já virou um ponto turístico que as pessoas vêm pra cidade, tem que passar. Hoje mesmo tem um cliente que ele vem de Fernandópolis, direto, quando ele passa em Rio Preto, ele pega a encomenda de várias pessoas e ele saiu de lá hoje com acho que uns 8 pacotes de cookie. Eu postei até no story. Então, assim, tem várias pessoas que vêm de outra cidade pra visitar. E eu quero que isso cresça cada vez mais. Então, eu quero que venha de todos os lugares mesmo. Em Nova York, quando você vai? Então. Se Deus quiser, ano que vem, no máximo, né? Vamos ver, final desse ano. Imagina que delícia. Nossa Senhora. Leva um teu pra eles, amiga. Imagina, chega lá e vê que o dela é muito Não, mas já falaram isso. Mas tem cliente que fala isso. Tem depoimento de pessoas que foram e falam, não, imagina, o teu é muito melhor do que o de lá.
Você Eu já acredita? levava um teu na bolsa e falava assim, amiga, fica pra vocês aqui. Vocês não sabem o que é Eu não cookies, sabia que é cookies, não. Ô, Mari, tem o maior e tem o pacotinho, é isso? Isso, tem o maior, que ele tem 130 gramas, é um cookie bem grande. Generoso. E tem o coquito, que é esse pequenininho, que ele é mais crocante, não... A diferença é, tinha um público que gostava do cookie mais sequinho. E aí eu falei, então eu vou criar 2 produtos. Aí tem o coquito, que ele é mais sequinho, mais crocante. Isso, pra pessoa que gosta dessa textura mais de bolachinha. Uhum. E aí o cookie grande é o estilo Nova York, úmido por dentro e tal. E os sabores que tem no grande, tem no pequeno. Não, o pequeno, ele é a massa e as gotas de chocolate, só, sem recheio. E o grande, ele é com recheio, sem recheio. Isso, e aí, por exemplo, eu tenho evento também, eu faço evento. Então tem outros tamanhos. Eu tenho um menorzinho, pra quem quer fazer casamento. Menor que esse. Tem? Esse é o menor que eu tenho. Então eu tenho desse por quilo, por exemplo. A pessoa quer servir num coffee break. Ela compra lá 1 quilo de coquito. Aí ela coloca lá. Ou, um casamento. rola. Rola. Aí eu tenho uma caixinha de bem casado também. Só que aí é o cookie dentro. Que legal. Aí tem o cookie um pouquinho maior. Eu tenho 4 tamanhos. Aquele que eu vendo na loja. O coquito, que é o menor. Aí eu tenho um de 40 gramas, que é assim, sem recheio também. E um de 75 gramas, que é metade do meu da loja, que é recheado. Então aí o pessoal compra muito pra colocar em acampamento da igreja, pra venda ali. Ou aniversário, lembrança, várias coisas. Isso, Convenção, corporativo. Que legal. Não sabia que não Eu tenho um vi ainda em carrinho casamento. também. É. Aham. Que lindo. Menina, você não dorme bem? Você dorme bem pouco. Então, né? Bem pouco. Entendi. Brincadeira, mas quando eu abria à noite, eu dormia bem menos. Aí depois eu reduzi um pouco o período, fica até 7 horas da noite, então agora dá um pouco mais de tempo. Também esse povo da Unirp, vamos combinar, né? Se chegar às 7, você fecha às 7? A gente fecha 6h30, mas Tá. a gente fica lá até às 7, Então. limpando tudo, então dá tempo. O Só 6 tem que entrar dentro da faculdade 7h20. Então 7 horas já é pra você estar comendo doce já. Vocês compram 7 horas, vocês estão fazendo passar vergonha aqui com a menina. Gente, ela é de outra cidade. Ah lá. Ela chega 10:07. Ela faz o pedido umas 6 horas Ah lá. pelo Uber e coloca a retirada. Aí ela avisa no WhatsApp, olha, vou chegar 10:07. Aí ela pega. Ela só chega e pega. Não, vocês estão precisando se planejar, então. Vocês estão fazendo passar vergonha com a menina aqui. Vocês se organizam, porque 7h20 vocês já tem que estar na sala. Já leva o docinho pra professora, que vocês estão tudo reprovando lá, que eu tô sabendo. A professora já adoça a vida ali. Tá dando pra pegar ali ainda. Não vem fazer a coitada ficar até... Porque ela não tem... Vai pagar funcionário pra isso, não. É uma meia dúzia só, Mari. Amanhã eu vou pegar eles. Combinado. Fer, alguma coisa? Hã? Vai passar de novo? Eu vou passar, inferno. Eu vou. É uma vez só, hein? Porque eu fiquei, olha, mas gente, não sei tão bem ter ficado Ai, nesse tô. podcast. Passa lá. Você viu, ela tá guardando. Olha, ela até fechou. Eu fechei. Esse daqui a Mari rasgou, por isso que eu não fechei. Nossa, ela fechou mesmo, Fer. Vai ser nada. Tem que abre? Ela fechou, safada. Ela passou um negócio. Ela grampeou. Malandra. Safadinha. Peraí, eu vou fazer essa gentileza de pegar dois, tá? Vamos. Aí, ela vai fechar de novo, né? Lógico que eu vou. Ô, Mari, mas esse parece que é recheado ou é gotinha? É gotinha. Parece recheio. Nossa, parece recheado. Ele tem gota de chocolate. Que gostoso, né? Eu fiquei curiosa do branco com pistache. Ô, Mari, em média, qual o teu consumo? Eu vi lá que você gastou, que você comprou. Qual é a tua quantidade de chocolate e de tudo? Por semana vai uns 100 quilos de chocolate. Não. Por aí. E aí, manteiga, a gente compra por semana uns 30, 40 quilos de manteiga. Meu Deus. Farinha, uns 75 quilos de farinha. E assim vai, bastante. Tudo de grande quantidade. Mas teve época que eu comprava um bloquinho de manteiga de 200 gramas. Imagina. Fazia na mão. Depois fui pra uma batedeira doméstica. Aí ela batia muito, aí ela não deu conta mais. Aí eu comprei a que eu tenho hoje, que é de 12 quilos. Mas pro final do mês vou investindo agora em uma de 20 quilos. 20 litros, perdão. E assim vai investindo, né? Geladeira na sala dos seus pais. No começo eu coloquei uma geladeira na casa dos meus pais, porque não cabia mais as coisas lá na geladeira deles, era tudo muito dividido, não tinha equipamento, tinha que dividir a cozinha com a minha família, né? E aí eu falei, não tá cabendo, preciso de uma geladeira. Eu coloquei uma geladeira na sala. Esse foi o estopim. Falei, não, agora não cabe mais eu aqui, né? Não dá, preciso arrumar um lugar. Aí que eu fui para o apartamento. Paguei lá um aluguel,
E aí o pessoal pergunta muito, né? Como que você tomou essa decisão, tal, de você migrar da casa dos seus pais pro apartamento? Porque é um gasto, né? A mais. Apesar de eu pagar o gasto, eu pagar a energia lá de casa, vira um aluguel, Sim. vira muito mais A coisa. despesa de uma casa. Muito mais despesa. E aí eu falei, é que não me cabia mais lá, então não tinha muito o que eu fazer. E assim, empreender... Você era solteira ainda nessa época? Não, Não, já estava casada. não. Nós somos noivos. Ah, tá. Já faz 8 anos que a gente tá junto. Então Ai, ele tá que comigo legal. desde o começo. É porque nós já casou os dois aqui já. Na hora É, que chegou, mas já tá casou. praticamente, né? Tá quase. E aí, assim, tomei essa decisão de sair de lá. E empreender é você tomar um risco, né? Você fazer cálculos na medida do possível, mas tem um risco ali. Tem um risco. Tanto que, igual você disse, o funcionário às vezes fica, você tá ganhando muito nas minhas costas. Mas quem é que tem o risco ali? É o funcionário? Ou somos nós? Então, não tem problema o empresário ganhar muito. Se ele valoriza, se ele paga o salário no dia, se ele faz a obrigação dele... Se você quer ganhar tanto quanto, abre o seu negócio. Eu sou dessa opinião também. Eu também sou dessa opinião. Eu faço e ganho o quanto você acha que eu ganho, né? Sim. Porque as pessoas acham que a gente ganha, né? E a pessoa acha que é fácil. Ela não vê você. Ela acha que dali, se ela sair dali e abrir o próprio negócio, ela vai faturar igual você. Ela não sabe que lá no começo... cookies no dia é lucro. E a despesa que tem, né? E não sabe que lá no começo você pagou muito mais do que ganhou. Porque abrir um negócio do zero tem muito ônus. Você gasta... tudo, reinveste tudo e sobra nada. Então, assim, estar na casa dos meus pais naquela época foi um grande combustível pra eu continuar, porque eu não tinha tanta despesa. Que é diferente de, por exemplo, uma mãe que tem filhos e vai começar hoje. Sim. Ela não vai ter a mesma condição que eu tinha naquela época, porque ela vai ter mais despesas. Sim. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. A gente pode se comparar, mas a gente também tem que entender a nossa situação. Certa vez eu ouvi de uma pessoa muito sábia, e ele me disse assim: as pessoas têm mania de usar a nossa história, né? Então deixe que as pessoas encostem na sua história, porque a história é sua. Então muitas pessoas vão utilizar, vão achar que sabe fazer, né? Que porque ficou ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, eu sei fazer igual. Não faz igual, porque não faz. A gente sabe que a gente não faz o arroz da mãe, nunca vai fazer. A gente não faz o macarrão da mãe, que não é o mesmo gosto. Então ninguém vai fazer o teu produto do jeito que você faz. Uhum. Acho que é muito mais do que técnica só, né? Ali dentro tem um sonho Sim. de 2 jovens, né? A persistência de uma menina que largou tudo, abriu tudo por conta daquilo ali, com a certeza. E é muito bonito ver você falar, porque a gente sabe onde você vai chegar. Você é muito técnica, você é muito... racional, né? Racional. Uhum. É essa palavra mesmo. Você sabe onde você quer chegar. Sim. E a gente sabe que isso não é fácil, mas você sabe que você vai chegar. Então, ver isso como você administra, né? Não, eu sei, agora eu tenho que investir nisso, porque para investir nisso eu vou produzir mais, eu vou vender mais e daqui a pouco eu vou conseguir a franquia, que eu acho nada, né? Certamente é um sucesso, porque os produtos que a gente tem, graças a Deus a gente tem aqui em Rio Preto, poucas pessoas têm, mas é bonito como você administra isso, como para você tá tudo certo, é assim mesmo, eu só preciso de tempo. Exato. Sim. Eu vou chegar. Vou chegar. E assim, ter humildade pra entender que eu não sou a dona da verdade, eu não sei tudo ainda, eu tenho muito que aprender. Eu acho que é isso que me faz chegar onde eu quero. Porque eu tenho a humildade de falar, olha, eu não sei. Eu não sei tudo. Eu sei o que eu vivi. Mas daqui pra frente eu preciso aprender muito. E me dispor a aprender. A ir atrás do conhecimento e ir atrás do que eu preciso saber para os próximos níveis. Porque o que eu sei todo problema que eu tenho é um problema de sabedoria, falta de sabedoria. Então, se eu souber, eu vou atingir o próximo nível que eu quero atingir. E aí você disse sobre o produto, né? Que ninguém faz igual, que tem um sonho ali. Eu acho que, assim, uma pessoa que tá bem disposta, ela consegue fazer um cookie muito bom. Ela consegue... assim como eu consegui, uma outra pessoa consegue também. Tanto que daqui a um tempo eu pretendo vender curso. Ensinar as pessoas pedem muito. Sim. E justamente pra ensinar e falar, olha, não é só com isso que você vai fazer seu negócio crescer. Eu posso te passar a receita aqui, eu posso te ensinar de cabo a rabo como é que você vai fazer esse cookie. Não adianta. Não. O lanche do BK é bem melhor que o lanche do Mac. Não dá pra você comparar, entendeu? Se você for ver a Apple com uma outra marca, vai ter celulares que em alguns aspectos vão ser melhores, vão mostrar
como fala? Um processador melhor, uma tecnologia um pouco melhor em alguma coisa ali. Mas não é isso. Não é por isso que a Apple chegou ali. Lógico, é uma marca com muita tecnologia, muito boa, mas entende? Não é só isso, é um conjunto de fatores. Principalmente história, a comunidade que você cria, aquilo que você faz seu cliente buscar na sua loja. Então, a pessoa vai até mim não para comer um cookie muito bom, ela vai até mim por conta da história, ela vai até mim por conta do aconchego, pela experiência, e tem que desenvolver isso. Eu ainda não sentei naquelas mesinhas lá, viu? Então, Mas vou. Quando sentar, você vai ficar querendo ir toda vez. Não sentei nas mesinhas. Abre. Ó, como que vem na sua cabeça? Eu vou unir isso com isso e vai ser um novo cookie. Esse daí, o recheio de maracujá, nunca vi. Então, muita referência. Então, assim, eu tenho muita referência e quase nenhuma é do Brasil. A maioria é de fora. Então, eu sigo muita gente que é de fora, que faz cookie, e dali eu vou pegando os exemplos. Mas, na maioria das vezes, quando eu vou lançar um cookie, eu lanço uma caixinha de perguntas no Instagram, o pessoal me fala alguns sabores, e o que tiver mais... O que eu mais gostar também, né? Não vou pegar qualquer coisa lá. Os que eu mais gosto, eu seleciono, faço uma votação, o que o pessoal mais vota, eu lanço. Dentro do que eu gosto. Mas antes disso, né, quando eu não tinha público, porque teve uma época que eu não tinha seguidor pra responder isso, eu criava baseado nas minhas referências. Então, por exemplo, tem um cookie que é Red Limão. Esse Red Velvet é um cookie, um sabor estrangeiro, né? Que é um bolo recheado com cream cheese, tem um sabor mais azedinho, assim, e tal. E eu falei, tá, cream cheese, mas cream cheese é muito americanizado, eu quero um negócio mais brasileiro. Então eu falei, limão, tem esse azedo, um limão Tahiti simples, e eu vou fazer um brigadeiro de limão. Então fica Red Velvet recheado de limão. Hoje faz muito sucesso lá na loja, vende muito, e eu coloquei meu toque ali. Então, aos poucos eu fui criando. Mas se for pra começar, comece no básico bem feito. Eu comecei com cookie de Nutella. Todo mundo conhece a Nutella, só preciso apresentar o cookie. Aí eu vendo. Eu vejo que você tem uma busca incessante também pelo crescimento, né? Mentoria. Sim. Eu vejo isso em você e acho que vem de encontro com aquilo que você falou. Não basta fazer o produto muito bem feito. Você precisa saber como entregar isso. Sim. Então, é muito importante que você fale isso para eles, que não basta fazer o cookies, né? Não. Igual você disse, não basta eu te dar minha receita. Se você não tem essa visão de mercado, porque eu tenho certeza que a Mari que começou lá no apartamento, depois de tudo que conquistou, depois de todas as mentorias que fez, da rede de negócio que você construiu, você é uma outra pessoa. Sim. Né? De visualizar, de conhecer você mesmo, né? Eu acho que as pessoas precisam, antes de tentar também, não consigo, tenho vergonha de ir na frente da faculdade. Tá, você também tinha. Sim. E aí? Tem que enfrentar, né? Essa busca. O medo, ele é bom, porque ele te mostra até onde você pode ir. Ele te mostra até onde é perigoso e vai te empurrando, mas com cautela. Mas você não pode deixar ele te parar. A coragem é aquilo que faz com que, dentro de uma sala de aula, a pessoa que vai ser um líder, a pessoa que vai ser um empresário, não é a pessoa mais inteligente, é a pessoa mais corajosa. Porque ela vai ter que desbravar muitas barreiras para conseguir chegar até ali. E a única coisa que me faz crescer é enfrentar os meus medos, porque é eles que me travam. Se eu não tivesse tido coragem de ir na porta da faculdade, enfrentar o meu medo, muitas vezes chorar, eu ficava desesperada. Era um tabu que eu tinha, muito grande. Você se sentia menor, Mari? Me sentia menor ali, eu me sentia que as pessoas estavam com dó de mim. Tá. Eu sei que desde o meu começo, as pessoas compravam para me ajudar. E não tem nada de errado nisso. A gente ajuda muitas pessoas e por isso elas vão crescer um dia. Mas eu não gostava daquilo, eu não gostava de entender que as pessoas estavam ali me ajudando. Eu queria oferecer meu produto e não pegar uma ajuda, né? E se eu não tivesse enfrentado isso, eu não estaria aqui hoje. Porque foi aquela venda que eu comecei a fazer vídeo no TikTok, que eu comecei a viralizar. Aí as pessoas começaram a me conhecer, e eu vendi mais e aí eu consegui abrir minha loja. Se não fosse aquilo, eu não conseguiria. Primeira rede social forte sua foi o TikTok. Forte, sim, mas eu comecei primeiro no Instagram. Tá. Mas aí no TikTok eu comecei a compartilhar, tipo, vem comigo vender 60 cookies em 40 minutos. Aí as pessoas começaram a falar, opa, olha. Aí viralizou. Que legal. Gente, a tal da rede social, né? Eu acho que é sensacional. A entrega da rede social e a forma como você aprende a apresentá-la, né? Você tem uma equipe que faz a tua rede social? É você? Não, sou eu. São vocês? Sou eu mesma. Eu que
penso em tudo, gravo, edito, ele me ajuda. Eu sou metódica, sou eu que faço, perfeccionista, sou eu que quero cuidar daquele rolê. Olha lá, ó, tá vendo? Eu conheço, sei bem Isso como mesmo. é. Agora eu tô pensando em pegar uma pessoa, talvez um estagiário, pra poder treinar e trabalhar dentro da empresa comigo, mas de dentro pra fora, Ali não comigo, terceirizado. Lu. Não, É, vai lá fora. do meu não. jeitinho. Do meu jeitinho, ele vai fazer do jeito que eu quero, senão não vai fazer. Quem fala com toda propriedade conhecida, Não é? você vai pegar na mão de outro. Não, e a gente não consegue, não sei se você já teve essa experiência, eu até hoje não encontrei. Você procura, eu ainda falei outro dia, falei, gente, quanto será que custa para ter aquilo que eu quero? Porque eles não te perguntam o que, né? Você fala, olha, Sim. eu preciso fazer isso aqui. E olha que eu já passei por algumas provações, né? Preciso fazer isso aqui. Tá, isso custa tanto. Você entrega para a pessoa aquilo que ela tá te pedindo, não tô colocando preço no serviço dela. A coisa não acontece. Sim. Eu não sei o que... Sabe o que eu acho? O marketing, ele é muito um conjunto de fatores. Você não vai fazer um vídeo solto. Aquele vídeo tem que estar relacionado com aquilo que você defende na sua empresa, com aquilo que é o teu dia a dia, aquela sua posição sobre algum assunto. E quando uma pessoa vem de fora fazer, o que ela tem acesso? Ela tem acesso ao mercado que está em volta, aos outros, aos concorrentes, aquilo que está em alta. Então, a cabeça dela está treinada para fazer aquele conteúdo que é o viral. Aquele conteúdo que é mais do mesmo, que todo mundo faz. Mas não é errado, é porque é o que eles têm acesso. Imagina para uma pessoa que faz marketing terceirizado ter que fazer exatamente aquilo que tá na tua cabeça, sendo que você tá na tua empresa todo dia. A única forma dela conseguir fazer isso é se ela estiver ali também. Não tem outro jeito. Então eu acho e acredito piamente que o marketing do futuro é um marketing interno, não externo. Você pode trabalhar com uma empresa terceirizada em certo momento, é muito bom, só que para uma empresa que quer crescer muito, por exemplo, eu quero ter uma franquia, eu quero ter várias lojas, precisa ser um marketing interno para conseguir conhecer a tua história. Conhecer a minha história, a cultura da empresa, o branding da marca e compartilhar disso. Isso é importante. Sim. Importante. Nunca tinha pensado nisso. Nós até já questionamos, falamos, olha, pegar uma pessoa, um estudante de marketing, trazer para dentro do escritório, formar, aí a gente sempre cai naquela, mas a hora que o cara estiver pronto, ele vai embora. Mas tá bom, né? Mas é o risco que a gente corre com mas aí se ele for embora, beleza, fulano, você quer ir embora, mas você tá indo no próximo. Porque ele já sabe tudo. E outra, dar a oportunidade daquele cara, no futuro, liderar uma equipe de marketing. A CIMED, por exemplo, o marketing é interno e é enorme. Então, é o futuro, sabe? E o que foi a CIMED, né? E o que foi? Nós estamos falando do quê? De 2 anos, 3 anos de CIMED, assim, né? Estourado. Menina, o que é a visão moderna, né? Da própria Carla. Eles pegaram... E o João, que foi virar a chave. Virar a chave, que era o necessário, né? Porque o mundo muda. E agora, daqui pra frente, muito mais rápido, né? Em questão de 1 ano, já mudou muita coisa. Muito. E se a empresa que é antiga não se modernizar e não entrar no que tá acontecendo, vai ficar para trás. E uma coisa que você falou de trazer para tua empresa, para apresentar a tua história e conhecer toda a bagagem da empresa, uma das coisas que eles falam é isso, né? Que uma determinada época, uma das filhas casaram ou ia casar, e o genro era uma pessoa extremamente competente, e ela fez uma reunião e falou, gente, vamos trazer o fulano para trabalhar com a gente. E a filha, e entre eles ali, não. A empresa é nossa. A empresa é nossa, a história é nossa, a empresa é nossa, o cara vai arrumar um emprego em outro lugar, não pode trabalhar até quando? Eu vou deixar o cara trabalhar com o Rede? Vou. Mas dentro da empresa, a empresa é nossa. Então você vê que essa coisa mesmo, né, minha, de tomar posse daquilo que eu sei, a história é minha e sou eu que vou carregá-la, porque deu muito certo. Deu. Eu acho que eles nunca imaginaram que ia estourar aquele fine da vida deles lá, com aquele Carmed, porque foi uma loucura. E aí, eles conseguiram surfar, né? Porque dali eles conseguiram replicar isso em outras épocas. Porque às vezes algumas empresas vão ter um boom, mas vão parar por ali. Não vão conseguir analisar, ver o que deu certo e replicar. E, na verdade, depois descobrimos que foi um problema do laboratório, por isso que não saía, né? Pensa que loucura. Então. E todo mundo querendo, todo mundo achando que eles não queriam soltar o produto. E não, foi um problema interno. Eles precisavam testar, e não saía. E virou aquela loucura. E hoje é o que é, né? Aquela potência. Sim. Então, eu fico muito feliz em vê-la aqui. Essa menina com um futuro brilhante, né, com uma história longa ainda para escrever, né? E se quiser voltar para sua faculdade, que volte. Se achar que não tem que voltar, porque não é o que te faz, o que te preenche. Sim. Né? A gente precisa, falávamos isso no outro podcast, a gente precisa tirar esses tabus que a sociedade nos embute, né? Antigamente, se você não tivesse faculdade, se você não estudasse, não era ninguém. Depois, se você não fizesse faculdade, você não era. Hoje em dia,
você tem faculdade, você não continua sendo ninguém, porque em que mercado de As trabalho? pessoas acham que vão sair da faculdade e aí pronto, agora eu tô com o diploma embaixo do braço, Exato. minha vida tá feita. Mas é ali que começa. E qual mercado, né? O que eu vou fazer? A faculdade não me prepara para isso. Sim, não prepara. É você que vai ter que correr atrás durante a faculdade também, que muita gente fala, né? Eu fiz pouca. Não posso falar muito, porque eu também não sei muito bem, né? Mas os amigos falam assim que, por exemplo, durante a faculdade vai ter muito conteúdo que a faculdade vai te entregar uma coisa que não é tão atualizada, é uma coisa básica. Você vai precisar correr atrás pra você ser um profissional diferente, se destacar na área. Não vai dar pra você, porque você vai sair da faculdade, você vai estar competindo no mercado de trabalho com o Zé, com o João, que às vezes nem fez uma faculdade. Ele só é um cara que tá estudando ali por conta, mas ele conseguiu chegar ali junto com você. E aí, você vai mostrar o seu diploma e falar... Eu sou formada. Eu sou formada. Vai adiantar o quê? Nada. E essa visão tua de curso, né? Pretendo lançar curso, isso é o futuro. Sim. Quando nós construímos, né? Quando lançamos a DLG, foi logo após a pandemia. E esse era o objetivo. A gente faz os podcasts e tem o espaço de gravação de curso. Porque esse é o futuro. Acabou. Não tem mais aquela coisinha de ir lá. Não, bem, é ganhar dinheiro com curso. Eu tenho umas meninas, amigas nossas de produção de beleza, é tudo curso. Hoje em dia, poucas clientes ela atende no salão. O presencial já não é mais aquela coisa. Porque o online te permite ter acesso e contato, né, visto de um professor, com muitos alunos. O presencial, para você colocar 100 alunos numa sala, que tamanho de sala você precisa? E o custo disso, E o custo disso. Então, o online possibilitou que muitas pessoas tenham acesso a conteúdo que às vezes não tinham possibilidade de ter. Então, pessoa que mora numa área muito, muito afastada, não precisa ir até algum lugar para se formar, ela pode ter um acesso online. Então, é o futuro. É o futuro e conhecimento dentro da gente, de que serve, né? Se não puder compartilhar. Sim. Não, e eu acho que é o crescer mais é subir mais um degrau. Sim. Né? Poder chegar com essa maturidade sua. E não, eu sou tão confiante naquilo que eu faço que eu posso ensinar o que eu faço para quantas pessoas forem precisas. Porque os cookies da Mari sempre vai ser o cookie da Mari. Sim. Né? Independente da sua franquia, é sempre seu. Então é muito, muito bonito ver isso em você, essa maturidade tua. Eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Mandei uma mensagem para ela ontem à noite, final do dia. Falei, queria gravar, porque eu queria alguém que fosse... eu queria uma menina, sabe? Com história, que não chegou, que não foi fácil, que ninguém deu. E aí, a hora que a gente te conhece, a gente se apaixona ainda mais, porque a gente vê que não foi fácil, que aquela casa cor-de-rosa que tem ali, que é linda... Foi muita batalha para acontecer. Ali, né? E eu sou testemunha que ocular, aquele local ele vive cheio. Você chega, tem dia que você passa ali, quando tá vazio o estacionamento, vou ser muito sincero, quando a vaga ali da tua frente tá vazia, eu paro. Quando eu tenho, tá calor, não vou. Mas tá sempre lotado, sempre tem 1 ou 2 mototáxis, né? Eu vejo que tem muita motoentrega sua ali, iFood deve ser, né? A gente tem. Então, muitas, sempre que você passa tem gente. Então, é muito gratificante, são essas pessoas que fazem a gente acordar e falar assim, esse país ainda tem chance, né? Que são pessoas que batalham, que sabem o quanto custa, que não tenta passar perto de ninguém, é só fazer o seu. Fazer o seu e saber onde você quer chegar. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas precisam, essa molecada que vem chegando hoje em dia, eles precisam entender onde eles querem chegar. Eles estão muito perdidos. Sim. O povo acha que é fácil, acha que eu não sei, eu acho que é a geração que não se frustra, né? Foram ensinados a não se frustrar e a coisa não acontece. E aí não faz nada porque tá buscando um propósito na vida. É uma busca incessante. Só toma uma decisão bem tomada é melhor que nenhuma. Então, parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês dois, que depois de um dia de trabalho ainda vieram. Desejo todo o sucesso do mundo. Que você vá a sua Nova York, que você leve o seu cookie para mostrar para eles que o teu é muito melhor. Com certeza. Do que eles, que você faça a sua franquia e que você tenha todo o sucesso do mundo. Muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Se tiver oportunidade, estarei aqui novamente. Quantas vezes você quiser. E muito sucesso. Com certeza. Quantas vezes você quiser, cada produto teu novo que você quiser lançar está à sua disposição isso aqui. Olha, eu vou lançar um curso. A Mari vai lançar um curso. Nós vamos soltar uma franquia. A Mari soltou uma franquia.
Os Combinado. cortes desse episódio serão disponibilizados para você ainda hoje, né, Van? Logo, daqui a pouquinho eu te mando. Se você Aham. ficar com os 2 pacotes de cookie, sim. Não, um só. Um episódio. Que dia que ele vai? 3 de agosto ele sobe? Aí, primeira semana de agosto. Primeira Mas os semana de cortes agosto, já. tá? Mas os cortes a gente já te libera. Então, muito obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. Obrigada, Fernanda, por ter ficado. Minha querida, obrigada. Quero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo com todas as pessoas, empreendedoras ou não. Aquela mãe que está em casa que você sabe, fala, puta, mas ela é boa de cozinha. Tá aí para entender qual é a história, de onde sai, como faz, como entender esse mercado. Essa menina, ela faz post das compras dela, não tem nada escondido. Ela é aquilo, ela sabe o que ela está fazendo e como fazer. Então, compartilhem, ativem esse sininho desse programa para vocês não perderem o próximo episódio. Sigam, compartilhem, e foi um imenso prazer estar aqui novamente na DLG. Há algum tempo a gente estava faltando, né, Van? Mas estamos aqui, muito obrigada e uma boa noite.